Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de banco de dados com MySQL. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e chegamos a mais uma aula onde vamos dar continuidade a bancos de dados, e dessa vez a gente vai continuar falando sobre o modelo relacional e vamos começar a relacionar as tabelas efetivamente. Essa é a parte 2 dessa aula, e agora, gafanhoto, a gente vai poder ligar uma tabela na outra através dos comandos e você vai ver tudo aquilo que a gente viu na aula passada, na teoria, colocado em prática. E como você pode chegar à conclusão de uma maneira bem fácil, se você não entendeu direito a aula passada, ou se você sequer assistiu a aula passada, você vai precisar assisti-la, porque a gente viu toda a base teórica na aula passada e agora a gente está colocando em prática. Então, a aula 15, que é essa aula que você está assistindo, não faz sentido sem o conhecimento prévio da aula 14. Então, eu vou vir te fazer um convite especial. Dá uma olhada aqui, ó. Clica aqui embaixo, tá vendo esse botão aqui embaixo? Eu tô vendo um botão aqui. Clica nele e aqui você vai ser desviado diretamente para a playlist e você vai assistir a aula 14 dessa playlist. Se você preferir, você pode clicar aqui em cima que vai aparecer aqui nesse momento também a playlist diretamente para o curso de banco de dados. Assiste a aula 14, veja a estrutura que foi idealizada e aí você pode vir aqui e assistir a aula 15. E antes de dar uma relembrada no que a gente viu na aula passada, eu preciso te explicar um conteúdo técnico que não é muito complicado não. O negócio é o seguinte, quando a gente cria uma tabela utilizando o MySQL, a gente tem que escolher uma coisa chamada engine, que é a máquina que vai poder criar registros. Deixa eu abrir o código do nosso dump que foi feito nas aulas anteriores para eu poder explicar isso para você. Então eu estou aqui no meu ambiente Windows, vou abrir o explorador de arquivos, vou lá em documentos, dumps, e eu tenho aqui os dumps que foram gerados aqui. Vou editar um deles aqui no Notepad++. E se você perceber aqui, deixa eu achar um create table, aqui ó. O create table, no final do comando, eu tenho a minha engine especificada. Você percebe aqui que, por padrão, ela utiliza a engine InnoDB. Então, podemos chegar à conclusão de que InnoDB é uma engine, é uma máquina de criação de tabelas. InnoDB, na verdade, é um mecanismo. Esse mecanismo foi criado por uma empresa chamada Innobase, que hoje pertence à Oracle. O InnoDB ele é um mecanismo, é uma engine, que pertence hoje em dia à Oracle e que vai permitir a criação de tabelas com algumas características que a gente vai precisar. A principal característica dessa engine é suportar chaves estrangeiras. E você deve lembrar da aula passada que eu falei muito sobre chave estrangeira. Então, para que eu possa suportar a chave estrangeira, eu vou utilizar o InnoDB. Só que existem outros exemplos de máquinas que você pode utilizar. As mais comuns são o MyXAM, que é um pouquinho mais antiga, e uma outra que é um pouco mais recente, que é a ExtraDB. Todas essas três são engines, essas que estão aparecendo aqui na tela, são engines para poder criar bancos de dados, criar tabelas utilizando o MySQL e que sejam compatíveis com chaves estrangeiras. Se você der uma olhada aí pela internet, você vai ver que tem muito tutorial que utilizava a engine antiga, que é a MyXAM. O grande problema da MyXAM é que ela não é complacente com as regras transacionais do ACID. Você fala, agora já era, falou inglês aqui, falou alemão, não entendi nada. Calma, pequeno gafanhoto. O MyXAM não dava suporte às 4 principais regras de uma boa transação. E essas regras são conhecidas como ACID, A-C-I-D. Os dois de baixo, o InnoDB e o ExtraDB, suportam esse tipo de coisa. Mas vem aqui comigo que eu vou te dar uma explicada nessas 4 letrinhas aqui da transação. Então, como eu disse anteriormente, as duas engines de baixo, a InnoDB e a ExtraDB, suportam o que a gente chama de ACID, que são as 4 principais regras de uma boa transação. Transação, sempre lembrando, é o seguinte, tudo aquilo que você possa pedir para um banco de dados e ele executar e te dar uma resposta é considerado uma transação. Isso é, toda ação que um banco de dados possa executar é considerado como sendo uma transação. E uma transação, para ela acontecer, ela tem que seguir as 4 principais regras. O A dessa sigla significa atomicidade. Uma transação ela tem que ser atômica. O que significa ser atômica? Ela não pode ser dividida em subtarefas. Isso é, de uma maneira bem simples, a atomicidade diz o seguinte, eu tenho uma tarefa para fazer. Ou toda a tarefa é feita, ou nada vai ser considerado. Sua mãe chega para você e fala assim, olha só, arruma o seu quarto. E aí você arruma só metade.
A sua arrumação não foi atômica. Você não fez a tarefa que ela pediu por completo. Então, a sua mãe, seguindo as regras do ACID de transação, diria para você: você não arrumou o quarto. Isso porque você só arrumou metade. Então, a atomicidade numa frase simples é: ou tudo acontece, ou nada é considerado. Num banco de dados, se você manda salvar um dado e ele salva só metade, ele vai ter que voltar para o estado anterior porque a transação não foi completada. Deu para entender? A segunda regra, que é o C, é a consistência. Consistência é o seguinte: um banco de dados que estava consistente anteriormente tem que continuar consistente após uma transação. Então é o seguinte, resumindo numa frase: se antes de fazer a transação o banco de dados estava ok, depois que terminar a transação, ele também tem que estar ok. Não podem ocorrer falhas, não podem ocorrer inconsistências. E se isso acontecer, tudo é desfeito para o estado imediatamente anterior. Vamos agora à terceira letrinha, que é o I. O I é de isolamento. Isolamento trata o seguinte: quando eu tenho duas transações acontecendo em paralelo, elas devem acontecer como se estivessem sendo executadas de forma isolada. O MySQL é um banco de dados multitarefa, você sabe disso. Ele é multiusuário também. Isso é, eu posso ter duas pessoas acessando ao mesmo tempo, pedindo transações ao mesmo tempo. Se eu tenho dois usuários que pedem duas transações ao mesmo tempo, duas atividades ao mesmo tempo, elas não podem interferir uma na outra. Então, se eu tiver coisas paralelas acontecendo, elas têm que acontecer como se elas estivessem isoladas. Uma não pode afetar a outra. Isso é isolamento. Vamos agora à quarta e última letrinha, que é o D. O D é de durabilidade. Uma transação, ela tem que ser durável, isso é, ela tem que durar o tempo que for necessário. Por exemplo, se você salvou o dado de um cliente, você quer que esse dado do cliente fique lá o tempo necessário que você precise dele. Não estou dizendo que o dado do cliente tem que ser eterno, até porque você pode, por exemplo, alterar o número do telefone dele, mudar o nome dele que você digitou errado, adicionar novas características para o seu cliente. Os dados eles não são estáticos, eles podem ser dinâmicos. Agora, qualquer alteração que eu faça, ela tem que persistir, ela tem que ser durável o suficiente enquanto eu precisar desse dado. Você não pode perder dados do nada. Isso é durabilidade. Então, para uma transação acontecer, ela tem que ser atômica, consistente, isolada e durável. Isso é um princípio fundamental da teoria de banco de dados. O MyISAN, que é aquele mecanismo antigo, ele não possui a compatibilidade com esses 4 conceitos de transações. Mecanismos mais recentes, como por exemplo o InnoDB e o ExtraDB, suportam isso. Então, na hora de criar a sua tabela, você pode explicitar que você quer utilizar o InnoDB da mesma maneira que eu fiz aqui. Boto engine igual a InnoDB no final do createTable. No caso do MySQL, na versão que eu estou utilizando, caso eu não coloque qual a engine, ele já considera o InnoDB. Então, o InnoDB ele tem 2 funcionalidades. Primeiro, permitir a compatibilidade, o uso de chaves estrangeiras, que são extremamente importantes porque garantem a integridade referencial. Eu vou mostrar isso agora para você nessa aula. E além de garantir a integridade referencial por uso de chaves estrangeiras, o InnoDB também permite a compatibilidade com os 4 conceitos fundamentais de uma boa transação. É um pouco teórico, é um pouco conceitual aprofundado, mas eu preciso passar isso para vocês. Porque, às vezes, você vai ver um tutorial que usa o MyISAN e o MyISAN não é a melhor opção. Se você vir um tutorial que estivesse utilizando o MyISAN, provavelmente ele é um pouco mais antigo e MyISAN era a única opção na época. Basta que você, no caso aí, se você vai digitar no seu sistema, tire o MyISAN, coloque o InnoDB e tudo vai funcionar normalmente. Então, agora a gente pode voltar à nossa teoria de banco de dados para a gente poder botar ela em prática. Se você se lembra, na aula passada, a gente tinha criado uma estrutura com 2 tabelas, com 2 entidades, a entidade gafanhoto e a entidade curso. Cada uma delas tinha seu próprio conjunto de atributos, onde o gafanhoto tinha uma identificação, um nome, uma profissão, um nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade, e cada curso tinha o seu identificador, um nome, uma descrição, uma carga, o total de aulas e um ano. E aí a gente criou uma ligação teórica aqui. A gente fez com que um gafanhoto pudesse preferir um determinado curso. Então eu tinha aqui um relacionamento prefere. E aí, sempre que você tem relacionamentos entre entidades, eu sempre proponho aquele exercício mental que você sempre faz. Sempre que você olhar um retângulo, expande ele e imagina instâncias dentro dele. Então, eu vou expandir aqui, vamos expandir gafanhoto e curso. Expandindo, eu vou poder botar vários gafanhotos aqui dentro e vou imaginar vários cursos aqui dentro. Esses gafanhotos, eles podem preferir cursos. Por exemplo, o primeiro ali de cima, vamos supor que ele prefere o curso de Word. Acabei de fazer um apontamento. Essa linha é o meu relacionamento entre as tuplas que vão compor a tabela. O segundo ali, o Godofredo, ele vai preferir o curso de HTML, por exemplo. E a Dolores vai preferir também o curso de HTML.
Então, nós vamos considerar esse exemplo durante essa aula. Então, eu tenho um menininho ali que prefere o Word, o Godofredo e a Dolores, eles preferem o curso de HTML5. E se você der uma olhadinha ali, ninguém prefere o curso de PHP. Então, ó, ali na tela, o curso de PHP, ninguém nesse momento, nesse grupo de 3 pessoas, preferiu o curso de PHP. Para a gente poder fazer a cardinalidade, nunca se esqueça, a gente tem que considerar o seguinte: cada um desse daqui tem quantas relações ali? Então, cada gafanhoto pode preferir um curso. Então, eu vou fazer, ó, cada um desse lado prefere um curso. Agora, cada curso desse aqui é preferido por vários gafanhotos. Ele pode ser preferido por vários gafanhotos. Então, isso aqui é um relacionamento de 1 para muitos. E aí, entendeu? Agora que a gente já fez essa relação, já mostrou essa ligação, a gente pode encurtar, a gente pode parar de imaginar as coisas lá dentro com as relações. Já já a gente volta nisso, mas vamos dar uma encurtada aqui. Então, eu vou simplificar, diminuindo aqui as minhas entidades, e o que eu tenho que fazer é o seguinte: a regra do relacionamento de 1 para muitos é simples. O que a gente tem que fazer é pegar sempre o lado 1, pegar a chave primária, que no caso aqui é ID curso, e trazê-la diretamente aqui para o lado muitos. Então, o que eu vou fazer é pegar o ID do curso e colocar desse lado aqui como curso preferido. A chave estrangeira, ela não precisa ter o mesmo nome da chave primária de onde ela veio. Ela só precisa ter o mesmo tipo e tamanho. Então, por exemplo, se o ID do curso é int, então o curso preferido também tem que ser int. Se por acaso a chave primária é varchar de 10, a chave estrangeira também tem que ser varchar de 10. Ela não precisa ter o mesmo nome, ela precisa ter o mesmo tipo e o mesmo tamanho. Então, vamos ao nosso ambiente, vamos abrir o banco de dados e ver como é que está tudo até o momento. Lembrando que o que eu tenho que fazer aqui é adicionar uma chave estrangeira na tabela gafanhoto. Isso é, curso preferido vai ser um campo que eu vou adicionar na tabela gafanhoto. Então, eu estou de volta aqui no meu ambiente. Meu servidor já está aberto aqui embaixo, ó, já estou com o servidor aberto, tudo ativo, está verdinho. Pode ser o XAMPP também. E eu vou abrir o MySQL Workbench. Abrindo o ambiente, eu vou logar no servidor correspondente aqui e eu tenho meu banco de dados de cadastro. Primeira coisa, eu vou abrir esse banco. Use cadastro. Ctrl Enter, já abriu o banco de dados. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um describe aqui na tabela gafanhotos. Ctrl Enter, e agora eu tenho, deixa eu esconder aqui a parte de baixo, eu tenho aqui a estrutura da tabela, onde eu tenho ID, nome, profissão, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Lembrando, eu tenho que agora adicionar o curso preferido. Para adicionar, a gente já viu o comando, mas eu vou mostrar aqui para você de novo. Para adicionar um campo, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que utilizar o alter table. Então, eu vou colocar alter table gafanhotos e vou colocar add column curso preferido int. Lembrando que curso preferido tem que ser do mesmo tipo da chave primária que veio lá do curso, que é int no meu caso aqui. Vamos vir para o ambiente e digitar esse comando. Vamos vir aqui, ó, alter table gafanhoto, add column curso preferido, sem espaço nem nada, do tipo int. Percebe aqui o seguinte, a palavra column, ela é opcional, então eu posso digitar alter table gafanhotos add column curso preferido int ou simplesmente add curso preferido int. Lembrando que se eu não colocar nada depois do tipo aqui, ele vai ser adicionado no final da tabela. Eu ainda tenho a opção de ter first ou after qualquer um dos campos aqui. Mas no caso aqui eu vou deixar em branco, que ele vai adicionar no final. Ctrl Enter, ele executou, vou dar um outro describe e perceber que agora eu tenho o curso preferido. Beleza? Adicionei um campo e esse campo ele é o curso preferido de cada aluno. O que nós temos que fazer agora é dizer que esse curso preferido é uma chave estrangeira, para poder fazer aquela ligação que a gente viu. Para fazer isso, eu vou dar um outro alter table, que eu vou dar alter table gafanhotos de novo, só que agora eu vou adicionar uma chave estrangeira. Para adicionar a chave estrangeira é fácil, só que em vez de dar add column, eu vou dar add foreign key. Isso é, eu estou adicionando o curso preferido como uma chave estrangeira. E aí, eu tenho que indicar qual é a referência. Então, eu vou utilizar references, curso e decurso. Isso significa o seguinte, que o curso preferido da tabela de gafanhotos está ligado com o ID curso da tabela de cursos. E foi exatamente o que eu coloquei naquela imagem lá que a gente acabou de ver. Eu preciso fazer uma ligação entre o curso preferido, que é a chave estrangeira, e o ID curso da tabela cursos, que é a chave primária, para a gente poder fazer aquela ligação entre chave primária e chave estrangeira, que é extremamente necessária para garantir a integridade referencial. Digitando aquele comando, vamos lá, alter table, gafanhotos, vamos adicionar uma foreign key,
que é a curso preferido, com a minha referência a cursos e de curso. Ponto e vírgula, Ctrl Enter, ele já fez a ligação. Vamos dar o describe gafanhotos de novo, para em cima da linha Ctrl Enter, e agora eu percebo que é o seguinte, o meu curso preferido está com int, que é o mesmo tamanho, e aqui ó, eu tenho no key, na minha chave, eu tenho mul. Esse mul é a representação aqui de uma chave múltipla, ou uma chave, no nosso caso aqui, essa chave múltipla seria uma chave estrangeira. Então você precisa verificar aqui se depois de executar esses comandos, o curso preferido está sendo considerado como uma chave múltipla, que no nosso caso aqui a gente já colocou como foreign key, que é um tipo de chave múltipla, mas a gente consegue identificar aqui que ela é uma chave estrangeira. Agora o que a gente tem que fazer é começar a cadastrar os cursos preferidos de cada aluno. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dar um select asterisco from gafanhoto, Ctrl Enter. Agora eu tenho aqui. Vamos fazer com que, por exemplo, o Daniel Moraes prefira o curso de... Select asterisco from cursos, Ctrl Enter. Vamos supor aqui, ó. O Daniel vai preferir o curso de MySQL, que é esse nosso curso aqui. O curso de MySQL tem o ID do curso 6. Então nós vamos adicionar aqui o Daniel como preferindo o curso de MySQL, que é o 6. Então nós vamos fazer o seguinte, update, gafanhotos, set, curso preferido, igual a 6. Onde, where, o ID do aluno seja igual a 1. Isso é, o meu aluno 1, que é o Daniel, vai gostar do curso 6, que é o MySQL. Ctrl Enter. Agora nós podemos dar um select asterisco from gafanhotos e verificar que agora o curso preferido do Daniel é o 6. E aí, em teoria, você vai ter que dar um update para cada um dos alunos. Eu tenho 60 alunos. Eu não vou colocar todos aqui, mas eu vou mostrar uma técnica de você dar o update utilizando o Workbench, que vai facilitar a sua vida quando a sua base de dados está aumentando muito. Você pode fazer isso de forma manual, que é digitando o comando, ou de maneira automática, que é o seguinte, ó. Tá aqui, ó, Thalita. Vamos fazer aqui, ó. Os cursos eu tenho, ó, no meu select do curso, eu tenho cursos de 1 até o 30. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos lá nos gafanhotos e eu vou fazer aqui, ó. Vou adicionar o curso preferido de cada um. 22, 12, 7, 1, 8, 4, 5, 3, 30, 22. Vou fazer só esses daqui. É importante que se você mexer nessa tabela, você perceba no canto inferior direito da tela que tem um botão Apply. Se você não clicar nele, nenhuma das alterações que eu fiz vai surtir efeito. Então, basicamente, o que eu teria que fazer é um update para cada um dos casos. E o Workbench vai facilitar minha vida nisso. Então, ó, vou clicar aqui embaixo no Apply. Ele vai já montar os comandos update para mim. Eu vou clicar em Apply. Ele já aplicou. Finalizou. A partir de agora, quando eu der um Select para gafanhoto, ele já está com os dados do curso preferido já cadastrados. E agora, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a integridade referencial. Se você percebeu ali, o exemplo que a gente criou, o aluno Daniel, que é o aluno 1, está preferindo o curso 6, que é o curso de MySQL. Às vezes, quando você cria uma chave estrangeira, você não vê muita utilidade. Para que eu criei isso? Eu vou te mostrar agora na prática. O que eu vou tentar fazer aqui é, por exemplo, tentar apagar o curso de MySQL. O que eu vou tentar fazer é dar um delete from cursos, where id curso igual a 6. Isso é, eu estou tentando apagar o curso de MySQL. Vamos executar esse comando lá no nosso ambiente e ver como ele se comporta. Então, eu já estou aqui no meu ambiente. Deixa eu fechar o resultado da busca. Então, vamos lá, vamos digitar o comando. Delete from cursos, where meu id curso seja igual a 6. Isso é, eu estou tentando apagar o curso que tem o identificador 6. Ctrl Enter. E você percebe lá embaixo que eu não consegui deletar e ele deu um erro de constraint foreign key. Aqui, ó, você percebe aqui? Constraint foreign key. Então, esse erro foi um erro de integridade referencial. Vou te mostrar na prática o que está acontecendo aqui. Você deve se lembrar muito bem dessa imagem que a gente gerou alguns minutos atrás nessa aula, onde eu tinha os gafanhotos e os cursos e eu tinha gafanhotos preferindo determinados cursos. O que acontece na prática é o seguinte, se eu tentar alterar qualquer estrutura do curso, por exemplo, você vê ali que o Godofredo e a Dolores preferem o curso de HTML5. Se eu tentar apagar o curso de HTML5, isso vai ser negado. Isso porque
e já existe a relação entre um gafanhoto e esse curso. Então, se eu tentar apagar esse curso, eu vou receber uma mensagem de erro e eu não vou conseguir fazer, porque já existem pessoas preferindo esse curso. Se o Godofredo e a Dolores preferem o curso de HTML5 e eles estão registrados para isso, eu não posso apagar o registro do HTML5, senão ele vai perder o relacionamento entre eles. Então, nesse caso, se o sistema de banco de dados permitisse essa deleção, se eu pudesse apagar aqui o HTML5, o Godofredo e a Dolores ficariam com uma inconsistência, isso é, porque eles diriam, olha, ele prefere HTML5, mas ele prefere um curso que nem existe, porque eu acabei de apagar. Agora, se eu tentar apagar o curso de PHP, por exemplo, ele não tem relação nenhuma com ninguém, então ele vai conseguir ser apagado sem problema algum. O curso de HTML5 e o de Word, aqui nesse meu caso, não poderiam ser apagados, mas o de PHP que estava aqui pode ser apagado porque não existe relação nenhuma. Vamos ver na prática se isso realmente funciona? Dei o select dos gafanhotos aqui e eu tenho o curso preferido 6, 22, 12, 7, 1, 4, 5, 3. Por exemplo, o curso 9 não é preferido aqui por mim. Vamos tentar apagar ele, apagar o curso 9. Então, vamos dar um select no curso aqui para eu ver qual é o curso 9. O curso 9 é o de PO. Não, vamos fazer o seguinte aqui. O curso de HTML4. Ninguém prefere o curso de HTML4. Vamos apagar ele. Então, o 28 também não tem relação. Vamos tentar apagar, então, o curso 28. Então, delete from cursos, where id curso igual a 28, que seria esse curso aqui. Vamos dar Ctrl Enter e ele apagou sem problema nenhum. Olha lá, vou dar um select nos cursos de novo e eu já não tenho mais o 28. Olha lá, 27 e já pula para o 29. Deu para entender? Isso é a integridade referencial. Eu não consigo modificar um campo se ele for afetar a minha transação. Se essa transação começar a gerar inconsistência, que seria o caso, ele não deixaria acontecer. É por isso que a gente usa a engine no DB, porque ela vai facilitar o nosso trabalho. Essa integridade referencial que eu fiz funciona para qualquer uma das 3 máquinas, inclusive para o MyZan. Mas o InnoDB é mais recente, então utilize ele ou o ExtraDB. E aí a gente chegou num ponto decisivo. Se eu dou um select em gafanhotos, eu vejo os dados do gafanhoto e vejo o curso que ele prefere. Só que eu não vejo o nome do curso que ele prefere, eu vejo o código do curso que ele prefere. Deixa eu mostrar isso aqui na prática. Vou apagar tudo aqui, que aqui já não tem mais sentido. Outra coisa que eu posso fazer é deixar esses comandos aqui e clicar aqui no SQL maisinho e ele vai abrir uma nova aba. Eu tenho os comandos antigos e os comandos novos aqui. Eu posso fazer isso sem problema algum. Vou fazer o seguinte aqui, select asterisco from gafanhotos. Se eu faço isso, eu tenho lá os dados do gafanhoto. Se eu quiser filtrar a coluna, eu tiro o asterisco, que significa todas as colunas. Eu vou mostrar somente a coluna nome e a coluna curso preferido. Então, eu tenho aqui, Daniel Moraes prefere o curso 6, que é o de MySQL que a gente fez anteriormente. Mas eu não quero que apareça o 6, eu quero que apareça MySQL. Isso é importante, isso é interessante. Para você conseguir esse efeito, para que você consiga essa solução, essa resposta, você precisa entender as junções do SQL. Então, o que a gente tem que fazer agora é começar a trabalhar com junções. Presta atenção para você poder entender o que eu estou falando. Vou fazer o seguinte aqui, select asterisco from cursos. Se eu mostrar aqui, eu mostro os cursos. Eu não quero mostrar tudo, não. Quero mostrar só o nome do curso e o ano dele. Também mostrei o nome do curso e o ano dele. O que eu queria era poder juntar isso daqui com isso daqui, mostrando cada aluno e os cursos que cada um prefere. Para isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou juntar os dois. Select, nome, curso preferido, from gafanhotos, join com cursos. Join é uma junção. Então, eu vou fazer o seguinte, dos gafanhotos, eu vou mostrar o nome. Então, gafanhotos.nome, gafanhotos.curso preferido, from gafanhotos, join curso. Além do gafanhoto, eu vou mostrar o nome do curso, curso.nome e curso.ano. Então, eu estou juntando gafanhotos com curso. Vou dar Ctrl Enter. Deu erro aqui porque o nome da minha tabela não é curso, é cursos. Vamos botar no plural aqui. Cursos aqui, cursos aqui. Vou dar Ctrl Enter, agora ele funcionou. Olha o que aconteceu, vamos analisar. Daniel Moraes, Daniel Moraes, Daniel Moraes, Daniel Moraes, Daniel Moraes. E ele fez todos os cursos. O que ele está fazendo é o seguinte, eu pedi um join e ele mostrou. O Daniel
junto com todos os cursos. Se você perceber aqui, vão estar os 30 cursos para o Daniel, ó. Dá uma olhada. Todos os cursos estão para o Daniel. Quando terminar os 30 cursos do Daniel, vai virar a Thalita. E aí a Thalita também vai ter a relação com os 30 cursos. Tá lá, 30 cursos da Thalita. Depois vai vir o Emerson com todos os 30 cursos também. Depois do Emerson, vem o Lucas Damasceno com todos os 30 cursos. O que ele fez foi dar um join, ele juntou. Só que ele não juntou de forma inteligente. A junção foi, beleza, você quer juntar gafanhoto e curso? Tá bom. Cada aluno vai ser junto com todos os cursos. O que eu preciso fazer é filtrar essas coisas. Para que eu crie um filtro, tem uma cláusula. Sempre que eu usar um join, eu tenho uma cláusula que ela é obrigatória. Quer dizer, obrigatória não, porque ela funcionou sem essa cláusula. Mas ela é importante para poder dar sentido a esse join, que é a cláusula on. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Select nome do gafanhoto, curso preferido do gafanhoto, nome do curso, ano do curso, juntando gafanhoto com curso, on. E eu vou colocar aqui, quais são as relações? O gafanhoto se liga ao curso através de suas chaves estrangeira e primária. Então, eu vou colocar aqui, onde a chave primária, cursos.id curso, é igual à chave estrangeira, gafanhotos.curso preferido. Então, eu acabei de fazer a ligação da minha chave primária no relacionamento, lembra que a gente fez anteriormente, com a chave estrangeira em gafanhoto. Isso foi o relacionamento que a gente previu. Agora, quando eu dou Ctrl Enter, o que ele fez? Daniel prefere MySQL, somente. Thalita prefere Premiere, Emerson prefere C++. Aqui ficou o código do curso preferido. Eu não quero mais ele. Então, eu posso tirar aqui, ó. Gafanhoto, e tô tirando o curso preferido dele aqui. Então, eu quero o nome do gafanhoto, o nome do curso e o ano do curso. Ctrl Enter, eu tenho. Daniel prefere SQL, que foi em 2016. Thalita prefere Premiere. Emerson prefere C++. Carlinson prefere Java. A Andrea prefere Premiere. Viu como funcionou de forma legal? Então, sempre que eu utilizar o join, qualquer um dos joins, a gente vai ver vários joins, sempre que você utilizar um join, você tem que utilizar o on, para dar sentido. Você percebe aqui que eu tenho 61 alunos e 30 cursos, agora 29, porque eu deletei um curso. Mas então eu tenho 60 alunos e não apareceram os 60 aqui. Então, só apareceram esses alunos aqui. Isso porque, quando eu faço um join, só a palavra join, eu estou fazendo o que a gente chama de inner join. É um join somente com as relações. Vamos dar uma olhada aqui nos gafanhotos. Se eu der um select, asterisco, from gafanhotos, ele vai me mostrar todos os gafanhotos. Percebe aqui que os que têm curso preferido são só esses aqui, ó. Daniel até aqui, até a Andrea. Daniel, Thalita, Emerson, Lucas, Leila, Letícia, né? Somente esses alunos têm curso preferido. Os demais não têm. Quer ver? Eu vou botar aqui a Rosana. A Rosana vai preferir o curso 1 também. Vamos dar apply aqui no final. Aqui, vamos dar apply, aplicar as alterações, pode fechar a janela. E agora eu vou fazer de novo aquele comando do join. Ó, eu tenho Daniel, Thalita, e agora entrou a Rosana na lista que não estava, que ela prefere o curso de HTML5, que foi criado em 2014. Deu para entender o que é o inner join? Ele vai somente fazer quais têm as ligações, quais têm aquelas linhas coloridas lá no desenho, que a gente já vai ver de novo. Então, um inner join, ele simplesmente vai ver o que tem relação nas duas tabelas. Como eu disse, esse é um inner join. Então, eu posso escrever somente a palavra join ou escrever inner join, especificar. Então, ele vai dar o mesmo resultado aqui. Se você quiser, por exemplo, não está em ordem de nome de aluno. Eu quero em ordem de nome de aluno. Então, eu posso vir aqui e botar order by, que a gente já viu. Gafanhotos, ponto, nome. Vai lá, nome. Ctrl Enter. Agora eles estão em ordem alfabética de nome. Eu posso ordenar também por ordem alfabética de curso. Deu para entender? Então, isso é o inner join. Só para dar uma relembrada, você pode trabalhar com apelidos de coluna. Apelidos de coluna, a gente usa a palavra as, ou simplesmente não usa a palavra. Eu vou utilizar o as aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é gafanhotos as G. Então, sempre que eu for me referir a gafanhoto, eu posso usar o G. E cursos as C. Então, sempre que eu for me referir a curso, eu posso me referir a C. Isso vai diminuir bastante meu comando. Então, eu posso botar, em vez de gafanhoto, G. Em vez de curso, C. Em todas as ocorrências. Olha o que eu estou fazendo. Estou apagando tudo aqui, ó. Então, vou apagar daqui também. Deixar C. Vou apagar aqui também. Deixar G. Vou apagar aqui também. Deixar G. A única coisa que eu tenho que deixar escrito gafanhotos é depois do from e depois do join.
Então, eu tenho que colocar o apelido uma vez, né? Então, eu coloco aqui, ó, o apelido, sempre que falar de gafanhoto é G, sempre que falar de curso é C. E todos os outros eu posso utilizar. Então, vou dar Ctrl Enter aqui, você vai ver que o comando funciona da mesma maneira que antigamente. Joins são muito importantes e muita gente acha que isso é difícil. Você viu o que eu fiz? Um join simples. Ele disse qual tabela que eu ia relacionar com qual e utilizei o ON para ligar a chave primária com a chave estrangeira delas. Então, você precisa, antes, planejar qual é a estrutura da sua tabela para você poder saber o que é chave primária, o que é chave estrangeira, fazer a sua configuração adicionando a foreign key e botar para funcionar. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro, não é tão fácil fazer isso. Então, às vezes, você tem que assistir essa aula mais de uma vez, sempre colocar em prática. Não adianta você ficar olhando eu fazendo e falar assim, ah, tá aí, ó, eu aprendi, que legal. Na hora de você botar a mão na massa, você vai esquecer. Abre o seu ambiente, assiste essa aula. Eu gosto sempre de indicar o seguinte, assiste a aula, primeiro dá play, assiste a aula toda, porque aí você já vai ter o primeiro contato. Depois você volta, dá play de novo, só que dessa vez você usa o pause, vai fazendo, usa o pause, vai fazendo, vai repetindo o que eu estou fazendo, e aí sim você vai ter prática na hora de você poder criar o seu próprio exercício. Então, a minha junção funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui aquela imagem que a gente viu anteriormente, eu tenho os gafanhotos de um lado, eu tenho os cursos do outro, e aqui no meio eu tenho as ligações. Então percebe o seguinte, aqui nesse meu exemplo, o curso de PHP ninguém prefere, o curso de Java ninguém prefere. E aqui desse lado eu tenho esse cara que não prefere curso nenhum, que é o caso lá daquelas linhas que estão com nulo. Então existem casos aqui na tabela cursos que eu tenho cursos que não são preferidos por ninguém, e eu também tenho casos aqui em gafanhotos que tem gafanhoto que não prefere nada. O que me interessa no inner join são essas linhas coloridas. Então um inner join, ele vai pegar essa área e vai fazer a ligação. E além do inner join, a gente tem os outer joins. O outer join, ele vai tratar exatamente os conceitos do inner junto com aqueles dados que não têm relação com nenhuma outra tabela. Então presta atenção aqui. Nesse caso aqui, eu tenho o gafanhoto, ele está me mostrando, se eu usar o inner join, ele vai mostrar só esses 3 gafanhotos que preferem esses 2 cursos aqui. Mas Guanabara, e se eu quiser mostrar todos os gafanhotos, mesmo os que não preferem nada? Aí eu vou mostrar um negócio para você. Então, mantendo esse mesmo comando, é o seguinte, se eu boto inner join, ele está fazendo somente os alunos, ó, até a Thalita aqui, somente esses alunos, eles têm relação com o outro. Se eu venho aqui e boto outer, eu vou considerar, inclusive, os campos que não fazem parte. Só que aí eu tenho que perceber o seguinte, vamos procurar onde é que está o join. Aqui, ó, deixa eu apagar isso daqui. Vamos identificar onde é que está o join. O join está aqui. À esquerda do join está a tabela gafanhotos. À direita do join está a tabela cursos. Então, eu tenho uma tabela à esquerda e uma tabela à direita do join. Então, join tem gafanhotos à esquerda e cursos à direita. Então, eu vou considerar que para esse join, a tabela da esquerda é gafanhoto e a tabela da direita é curso. Então, eu vou fazer o seguinte, se eu quiser mostrar todos os gafanhotos, inclusive aqueles que não preferem nada, eu vou utilizar um outer join, só que esse outer eu tenho 2 possibilidades. Ou eu vou considerar gafanhotos como preferencial ou cursos como preferencial. Vamos considerar primeiro gafanhotos. Lembrando que gafanhotos está à esquerda do join. Então, eu vou colocar aqui, left outer join. Quando eu dou Ctrl Enter, olha só o que ele fez. Ele botou em ordem, deixa eu tirar esse order by aqui, para você poder entender o que eu estou fazendo. Ctrl Enter, você percebe aqui, ó, Daniel prefere mais QL, Thalita, até a Rosana. Tem a Andréia e tem a Rosana, tá vendo? Ó, a Rosana que eu coloquei aqui. Você percebe que ele mostrou todos os alunos. Isso é, ele deu preferência para a minha coluna da esquerda. Isso é, ele mostrou os alunos independente de quem prefere ou não. Por exemplo, eu sei que Daniel prefere mais QL. Eu sei que Jackson prefere Photoshop. E eu sei que o Walter não prefere nada. E aí, deu para entender? O left join, como o gafanhoto está do lado esquerdo nesse meu comando, ele está dando preferência left outer join. Isso é, ele vai aparecer dando preferência à minha tabela da esquerda, que no meu caso aqui é gafanhotos. Eu posso chamar de left outer join ou simplesmente left join. Se eu suprimo a palavra outer, ele vai considerar como left join um left outer join. Então, ele vai funcionar da mesma maneira, tá vendo ali? Então, ele tá aqui, ó. Eu tô fazendo o join, à esquerda eu tenho gafanhotos, à direita eu tenho cursos. Estou dando preferência para gafanhotos. De maneira similar, eu posso dar preferência para o lado direito. Isso é, eu estou dando preferência para cursos. Eu quero mostrar todos os cursos, inclusive aqueles que nenhum aluno prefere. Dá uma olhada aqui. Se eu der um right outer join ou simplesmente right join, eu vou Ctrl Enter. Ó. Eu estou mostrando
Ó, Leila prefere HTML, Rosana também prefere HTML. Tá vendo que eu tenho repetição aqui? Porque, como eu disse anteriormente, cada gafanhoto só pode preferir um curso, mas eu posso ter um curso preferido por vários gafanhotos. Você viu como é que a teoria se junta na prática agora? Eu dei preferência agora para o lado direito, para minha tabela que está do lado direito, que no caso é o cursos. Então, se você olhar aqui, ó, vamos procurar onde é que está o join. Tá aqui, right outer join. Do lado esquerdo está gafanhoto, do lado direito está curso. Então, estou dando preferência para cursos. Ele está mostrando todos os cursos, inclusive aqueles que não tem nenhum aluno. Por exemplo, PO, ninguém gosta. Excel, ninguém prefere. Responsividade, ninguém prefere. Android, ninguém prefere. E aí, ficou confuso? Vou te mostrar em forma de imagem para você poder entender. Como nós vimos anteriormente, o meu inner join é a ligação, ele vai considerar somente as linhas, as ligações. Vai considerar somente os gafanhotos que preferem determinado curso. Então, ele vai mostrar só esses 3 gafanhotos, porque eles têm preferências, e só esses 2 cursos aqui, porque eles são preferidos. Se eu quiser dar preferência para gafanhoto, aqui, ó, gafanhoto está em qual lado? Está do lado esquerdo, não está? Então, eu dou um left outer join, ou simplesmente left join. Se eu quiser dar preferência para cursos, isso é, eu quero mostrar os cursos, inclusive o de PHP e de Java, que ninguém prefere. Então, eu dou um right outer join, ou simplesmente right join. E aí, muito difícil? Então, se eu coloco somente join, eu estou me referindo ao inner join. Se eu quiser referir ao outer join, eu posso colocar right outer join, ou simplesmente right join, ou left outer join, ou simplesmente left join. É assim que funciona o relacionamento entre tabelas, mostrando determinados dados de acordo com o que eu precise na minha necessidade. Achou difícil? Achou complicado? A dica é a seguinte: se você não entendeu ainda, é porque você não está conseguindo ligar a teoria com a prática. Então, vai por mim. Primeiro, o ideal é que você assista a playlist inteira, todo o curso, porque cada aula ela vai te dando um passo inicial, vai te dando um passo na frente do outro. Se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, fala, aula de join, porra, aula de join é o que eu quero, então vou assistir. E você está meio perdido? É porque você não assistiu a aula 14, que fala um pouco sobre o modelo relacional e como criar um diagrama de unidade de relacionamento, definir as cardinalidades e definir as chaves primárias e estrangeiras. Sem esse conceito, você não vai entender. Dá uma olhada. Primeiro, assiste o curso todo. Se por acaso você já assistiu o curso todo, você volta só na aula 14, assiste ela de novo, faz essa aula 15 e pratica. Se você colocar em prática, eu garanto que você vai conseguir. Então é isso, pequeno gafanhoto. A gente chegou ao fim dessa 15ª aula e eu tenho uma notícia um tanto quanto triste para te dar. A próxima aula, que é a aula 16, é a última aula do nosso curso de banco de dados. Mas não precisa ficar triste, porque logo em seguida a gente vai fazer outro curso. Tem uma novidade bem legal aqui para vocês no curso em vídeo. Falar de join eu considero ainda como uma coisa bem simples. E isso caberia num curso de introdução ao banco de dados. Mas você pode perceber que na sua faculdade, no seu colégio, o professor não teve tanta paciência assim para te explicar. Se ele teve, parabéns, professor. Se ele não teve, você está aprendendo e pode mostrar para os seus colegas. Então nunca se esqueça, você pode, sempre, aquela coisa de sempre, assinar o canal e sempre que tiver uma aula nova, você vai conseguir ver. Se você estiver vendo do celular, vai numa aula, marca um sininho, tem um íconezinho do sino, marca esse sininho e você vai ser avisado. Se você está usando o computador, vai no inscrever no canal, depois de você se inscrever, do lado do inscreva-se vai ter uma engrenagem. Clica nela e marca a opção, quero receber e-mail. Sempre que tiver uma aula nova, você vai ver. Faz isso pela gente e faz isso por você, porque aí você vai aprender sempre mais. Desse lado aqui, você vai ver a playlist, que eu já falei tantas vezes. Assiste a playlist, assiste todas as aulas, é extremamente importante para você, para o teu aprendizado no banco de dados. Aqui no meio, a experiência completa, você vai acessar o cursoemvideo.com e lá você vai ter acesso a todos os materiais, o dump do banco de dados, os slides, as aulas, tudo organizadinho, tudo de forma simples e objetiva. E também existe a forma de interatividade, principalmente o celular. Se você está no celular, você não está conseguindo clicar em nada aqui. Aqui em cima, aqui vai ter playlist, vai ter acesso à aula, a outros cursos que a gente está indicando. Então é o seguinte, você está aprendendo banco de dados? Está gostando? 2 cursos que eu indico bastante, que estão aqui em cima com certeza, são os cursos de algoritmo e o curso de PHP, porque vai juntar tudo isso. Algoritmo, PHP e Java vão se juntar a banco de dados mais na frente, na vida do curso em vídeo e na sua vida profissional. Então é isso, pequeno gafanhoto. Me despeço por aqui. Todas as nossas redes sociais estão disponíveis na descrição do vídeo, então adiciona a gente no Facebook, Instagram e tudo mais. A gente sempre bota coisa nova, tem conteúdo exclusivo para quem segue a gente no Facebook. Sempre que eu faço viagem, sempre que eu participo de alguma coisa, eu tô indo lá no Facebook e postando. Dá essa moral pra gente. O nosso Facebook é facebook.com/cursos em vídeo. Não tinha curso em vídeo, então eu tive que botar cursos em vídeo.
Então, cursos em vídeo, tudo junto, sem espaço nenhum. Adiciona a gente na rede social lá, a gente sempre vai bater papo de uma maneira mais perto. E sempre assista o Curso em Vídeo Responde, que a gente sempre tá lá falando algumas coisas, falando besteira, respondendo as perguntas e tudo mais. Se você não viu, vai na nossa seção de playlist do canal e procura o Curso em Vídeo Responde. Tem muita coisa legal, inclusive um vídeo onde eu visitei o Google. E nesse vídeo da visita do Google, olha só o que eu ganhei. Olha aqui, tem a caneca do YouTube, ele tá com um cogumelo dentro, para ela poder crescer. Muito obrigado por ficar até aqui no finalzinho. Tem muito gafanhoto que não fica até o final. Você ficou? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu fiquei até o final, olha que legal. Persista nisso daí. Às vezes eu dou umas informações legais, como por exemplo, que essa é a penúltima aula do curso. Estuda bastante essa coisa do join, que na aula que vem a gente vai dar continuidade e eu vou mostrar pro finalzinho como é que eu faço um relacionamento, como é que eu faço um join de uma tabela muitos para muitos. Aí sim começa a ficar avançado e por isso que a gente interrompe o curso na próxima aula. Um forte abraço. Pratique, treine essa parada aqui, porque você vai precisar disso na aula 16. Na aula 16 vai vir o Guanabara chato falando que você precisa assistir a aula 14 e a 15. Forte abraço, gafanhoto. Até a próxima.